Bomba, bomba! Notícia extraordinária! A esquerda rachou. A esquerda está rachada. Notícia de última hora. Bom, peraí. Se bem que, pensando bem, não é tão assim de última hora, né? É uma notícia que eu tô dando para você com 103 anos de atraso. A esquerda rachou. De um lado, os anarquistas. De outro lado, os comunistas, os marxistas-leninistas. Eles estão rompidos, eles estão rachados, eles estão brigados. Ele conseguiu, o Mané conseguiu. Tu recebeu o vídeo? Porque tá circulando por aí um vídeo, não que eu tenha visto, mas me comunicaram, as notícias chegaram a mim, que tem um vídeo da direita dizendo, a esquerda está rachada. Sim, a direita sempre atrasada, né? Eles querem dizer que o rachamento, que a separação, que o rompimento se deu entre o extraordinário, o magnífico, o inigualável Eduardo Bueno e o Mané, o Fordo, vamos repetir, o Fordo, né? Rompemos, brigamos, entramos em choque. E a direita se regozija, a direita celebra, a direita festeja o rompimento. Mas, como sempre, eles estão retardados, já que a direita, tu sabe, é retardada, né? Porque esse rompimento já se deu desde 1922, quando o maldito Partido Comunista Brasileiro, depois Partido Comunista do Brasil, chegou ao Brasil e acabou com a hegemonia dos anarquistas, que até então dominavam a esquerda. Aliás, desde 1870, né? A gente já estava há 50 anos manipulando as massas, né? Fazendo um movimento contra o governo, contra o Estado, contra a repressão. E aí chegaram esses caras vindo da Rússia, provavelmente, da União Soviética, e vieram encher o nosso saco. E aí, 103 anos depois, um container sem rodinha, uma mala sem alça, ainda por cima chamado Mané, vem encher o meu saco, em vez de confrontar a direita. Mas a gente está acostumado, porque além desse rompimento que começou há um tempão, ainda tem a história maravilhosa que eu vou te contar, quando a gente, nós, os anarquistas, conseguimos uni-los em torno de uma causa única, o combate ao fascismo. Por quê? Tu sabe quem é que fundou a Liga Antifascista no Brasil, né? Os Antifa no Brasil. Fomos nós. E aí eles relutantemente se juntaram a nós. Bom, eu tô de óculos escuros, não apenas para me disfarçar, para que não seja eu falando, mas também porque eu quero parecer assim cool, com 2 Os, não é com U, porque cool com U, um só, e sem L, é o mala do Mané. Bom, eu tô falando isso porque faz uns dias aí eu gravei um vídeo chamado A Esquerda Acabou, né? Pegando no pé do Mané, do tal Jones Mané. E aí, aquela avalanche de fãs do Mané me atacando. Claro, óbvio, evidentemente, que para variar, eu exagerei um tantinho assim, né? Embora o conteúdo do que eu falei, eu mantenha praticamente cada letra que eu pronunciei com essa minha linda boca. Eu também botei uma camisa de botão, peraí que eu vou fechar aqui o botão, para dar uma aparência assim, mais camisa de botão. Porque tu sabe, eu tô sempre gravando aqui de t-shirt, né? De camiseta. Camisetas em geral que tem imagens e mensagens, que eu até vendo para os incautos que assistem o canal, né? Mas daí eu pensei, sabe, tem uma frase do David Bowie maravilhosa, que diz o seguinte: se as pessoas não estão nem minimamente interessadas no que você tem a dizer, o que te leva a crer que elas estarão interessadas no que tua camiseta tem a dizer? Viva David Bowie! Mas no que as minhas camisetas têm a dizer, as pessoas estão interessadas. Mas hoje eu botei camisa de botão, óculos escuro,
para falar sobre o confronto entre anarquismo e comunismo, que de certa forma se reflete também na manifestação patética do patético rebatendo a mim e que resultou basicamente no sentido prático num vídeo da direita dizendo a esquerda rachou, como se a esquerda não tivesse rachada desde o dia em que nasceu. Aliás, né, naquele outro vídeo eu conto como é que foi a minha ligação com a esquerda, no jornal Comuna de Porto Alegre, onde tinha trotskistas, leninistas, stalinistas e até maoístas. Gente que queria se vincular com o Sendero Luminoso e se mudar para o Peru, ou então se juntar com as Farc lá na Colômbia, né? Porque tu sabe que o verdadeiro esquerdista, nesse caso incluindo nós, os anarquistas, está sempre disposto a pegar em armas. E no meu caso particular, as armas que eu uso são a minha língua viperina. Vou tirar o óculos para você poder me enxergar melhor. É o seguinte, esse é um canal de história do Brasil, né? Não sei se é um canal científico, né? Porque tu sabe que a história é uma ciência exata, né? Eu refuto um pouco essa ideia de ciência, da história como sendo uma ciência exata, porque eu tenho problemas com exatidão, né? E, acima de tudo, tenho problemas com a ciência, porque ciência eu sempre associo assim com aritmética básica, e aritmética básica para mim funciona assim, 2 mais 2 igual a 5, quando eu tenho que pagar, e 2 mais 2 igual a 3, quando eu tenho que receber. Também tive problemas, evidentemente, com a física, né? Depois, com a física quântica, melhorou, mas eu tinha problemas com a física no colégio, com a educação física também no colégio, eu tinha problemas com a química no colégio, porque a química nunca ensinou o princípio ativo do LSD, por exemplo, eu esperava. Tive problemas também com a biologia no colégio, porque eu estava sempre esperando um momento em que ia chegar a aula prática sobre reprodução humana, mas não rolava. Era sempre assim, amebas, né, seres unicelulares, né? E a gente imaginava assim que esses seres unicelulares iam evoluindo, né? Aí chegavam a fungos, a algas, a amebas, porque esse país está cheio de ameba dos dois lados, né? Menos o nosso lado, que é o único que conta, o lado anarquista, e nunca chegava na reprodução humana. Então eu resolvi seguir os caminhos da história, porque para mim a história nunca foi uma ciência, a história sempre foi um fluxo narrativo, que não sabe de onde saiu e muito menos sabe para onde vai, tipo esse canal aqui, né? É por isso que eu contribuí tão pouco para a história do Brasil, com 2 milhões de livros vendidos, né, com 1,5 milhão de seguidores aqui, com 200 milhões de views, né? Mas para mim a história é só assim um lero-lero, um conto cheio de som e fúria, significando nada. Que maravilha! Mas ainda assim, nesse fluxo meramente descritivo e narrativo, eu queria te contar um momento em que as esquerdas, né, porque evidentemente se deve dizer que o anarquismo é de esquerda, o momento em que, graças ao anarquismo, a gente conseguiu reduzir o sectarismo doentio dos comuna, dos marxistas-leninistas, que aliás acabaram em grande parte com o movimento anarquista no mundo inteiro, perseguiram, prenderam e mataram os anarquistas, porque eles são assim, eles perseguem e matam. O que ficou claro, inclusive, não que matem, né? Porque a mim não mataram ainda, né? E as ameaças que chegaram a mim, ou as ofensas que chegaram a mim, inclusive, foram muito mais moderadas do que as ameaças de morte, inclusive, que chegaram a mim, obra da extrema-direita, né? Obra do gabinete do ódio. Eu não sei se o Mané recebeu o tal Jonas Mané. Jonas é aquele cara que ficou dentro do bojo da baleia, né? Da barriga da baleia, que era um cara que dava um azar horroroso. O barco que ele pisava era um horror. Jogaram ele para fora do barco. Jogaram o Jonas Mané para fora do barco, né? E uma baleia o engoliu, tu sabe? E o Jonas Mané é ainda pior que o Jonas, né? Pois é, então, a questão é que houve um momento
em que o anarquismo chegou, o anarquismo é anterior ao comunismo, tu sabe, né? O anarquismo é um movimento que surge, talvez, ali, cientificamente falando, né? Marxista-leninisticamente falando, o anarquismo pode ter surgido por volta de 1840 com o grande Proudhon, né? José Proudhon, que escreveu um livro que é Propriedade. Eu li, não apenas li esse livro, como editei esse livro, porque eu editei a maior parte dos grandes textos clássicos do anarquismo no Brasil. Antes de virar escritor e depois de deixar meio que de ser jornalista, porque jornalista é tipo sogra, né? Não existe ex-sogra. Sogra é para sempre. Quem é uma vez jornalista, o cara está condenado a ser jornalista para o resto da vida, né? Mas eu traduzi um livro chamado On the Road, né? Na estrada, do Jack Kerouac, da geração Beat. Com isso, acabei me tornando o principal responsável pelo desembarque da anarquista geração Beat no Brasil, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Bukowski, de certa forma, Sam Shepard, de certa forma, caras que eu não apenas traduzi, vários deles, como editei na LPM. A LPM é a editora, talvez você saiba, a mais rebelde do Brasil, tanto é que lá eu colaborei com o Ivan Piano Machado, editando uma coleção chamada Rebeldes e Malditos, na qual a gente publicou Rimbaud, Baudelaire, Artaud, até o Van Gogh a gente botou ali naquela parada, Roberto Piva, né? Pensadores rebeldes e malditos. E aí, nessa seara, com a venda desses livros, a gente também criou a Biblioteca Anarquista. Nessa Biblioteca Anarquista, eu que nunca colaborei em nada com o Brasil, ao contrário do Jones Mané, né? Eu, que fez muito pelo país, eu editei o Malatesta, o Bakunin, o próprio Proudhon, o Prokofiev, o Kropotkin, né? O Prokofiev não, era piada. E tem que explicar a piada de vez em quando, né? E, acima de tudo, o livro Uma História do Anarquismo, e dos Movimentos Libertários, e uma antologia de textos anarquistas editada pelo George Woodcock. O George Woodcock foi, né, já morreu em 1995, um extraordinário pensador canadense que é um dos principais intérpretes e analistas do anarquismo. É uma figura incrível, eu nem vou te falar dele. Ele se tornou amigo do George Orwell. George Orwell, o cara de 1984, o cara que lutou na Revolução, na Guerra Civil Espanhola, na qual os comunistas mandaram atacar os anarquistas, se aliando com o Franco. Será que o Jonas Mané vai se aliar com o Franco também? Não sei. O fato é que ele era amigo do George Orwell, ele era amigo do Aldous Huxley, ele era amigo do Herbert Reed, que também é um grande estudioso do anarquismo. É um cara que depois se vinculou com o budismo. Oh, que horror com o budismo! Que coisa mais pequeno burguesa! Foi para a Índia, estudou o budismo, se vinculou com o budismo tibetano, que quase foi destruído pela invasão do Tibete pela China comunista, Red China, né? É outra coisa que tem que estar na conta deles, além da destruição das células anarco-sindicalistas e do movimento anarquista com o qual eu tanto me identifico há tanto tempo, né? Esse George Woodcock, tal e qual eu, é um cultor da obra do Henry David Thoreau, que, aliás, eu também editei pela LPM, o Walden, ou A Vida nos Bosques, o Tratado da Desobediência Civil. O Walden, inclusive, tem o meu prefácio, né? E do Tolstói, Leon Tolstói, né? O grande escritor e pensador russo, né, que sempre confrontou o sistema. Aliás, o próprio anarquismo, né, caso tu não saiba, a palavra anarquismo quer dizer o seguinte: a é um prefixo de negação, sem a anestesia, sem dor, né? A aritmética, sem... Não. Quanta bobagem. Anarquismo, narcos, não quer dizer aqueles traficantes, né? Quer dizer soberania, poder. Então, anarquismo é sem governo, sem poder estabelecido. Uma luta utópica que tinha tudo para não dar certo mesmo, mas tu não quer me dizer que a outra luta marxista, leninista e comunista tinha algum quesito desse tamanho na qual pudesse dar certo na prática, né? Inclusive, no
Uma teoria bem legal, né? Por exemplo, eu não sei se o Mané lá leu, inclusive eu não sei nem se o Mané sabe ler, né? Porque ele passa tanto tempo na frente do espelho, porque eu vou ter que abrir um parênteses aqui, né? Eu chamei ele de Fordo. Fordo é o gordo forte. E é o que ele é. E sabe por que eu falei isso? Não apenas pela minha gordofobia, embora eu tenha amigos, eu não sou gordofóbico, eu até tenho amigos gordos. Eles disseram isso. Mas sabe por que eu fiz essa observação sobre a estrutura física da criatura desprezível que resolveu se confrontar comigo? Porque, ao contrário de mim, ele bosta a vida dele no Instagram e as principais fotos, que aliás foi a única coisa que eu vi dele, é ele fazendo o muque na frente do espelho da academia dele. E ele não sabe, e eu não vou contar, quem é que me chamou ele de Fordo. É o cara, bom, dá para imaginar quem é, né? É um cara que ele acha que ama, é um cara que projetou ele nacionalmente, que chama ele de Fordo. Então eu mantenho Fordo. Mas o que eu queria falar, antes de voltar a ele, e daí vai ser pela última vez que eu vou mencionar essa criatura, e só porque deu tipo, sei lá, 600 comentários, que daí a gente encheu o saco, e aí botou o vídeo no privado lá, nem adianta tu tentar ver esse vídeo, embora, evidentemente, tenha sido um vídeo cheio de excessos que me caracterizam, né? A gente botou no privado lá, porque senão eu ia ter que ficar respondendo aquela gentalha e tal, e botou, eles também fizeram comentários no meu Instagram, né? E acima de tudo no antigo X, o atual Twitter, do Elon Musk, porque eles usam essas redes, e não apenas usam essas redes, como usam de um jeito muito similar ao da esquerda. E isso nem é para o Jones Mané, é para os fãs do Jones Mané que ficaram me atacando, né, com ofensas pessoais e tal, papapá. Só porque eu sou um branco velho sulista, mas eu não tenho a culpa de ter nascido branco, e muito menos no sul. E não tenho a culpa também de ter envelhecido, ser um velho. Branco, velho, sulista. Em contraposição, em tese, porque eu nem tô em contraposição, esse cara, ele não existe pra mim, tô te falando. Aí os caras disseram assim, ele alugou um triplex na cabeça do Peninha. Mas é o triplex aquele do Guarujá lá, aquele triplex estranho lá, ou é outro triplex? Mesmo que ele tenha alugado, e óbvio que não alugou, um triplex na minha cabeça, a minha cabeça é tão vasta, é tão ampla, que cabe Minha Casa Minha Vida, feita de mais de 150 mil triplex, coberturas triplex de frente para o mar no Guarujá. Mas o fato é que os métodos deles são muito similares aos métodos da direita. Eu vou chegar lá, mas porque antes eu tenho uma história mais interessante para te contar, que é a chamada Batalha da Praça da Sé. Tu sabe o que foi a Batalha da Praça da Sé? Não, claro que tu não sabe o que foi a Batalha da Praça da Sé, porque a tua ignorância constrangedora é o que te traz aqui, né? Esse é um canal só para ignorantes, ao contrário do canal dele, que tem, sei lá quantas vezes menos seguidores do que eu, né? O canal dele é só para gente inteligente, para gente cientista, cientificista, e que sabe que a história é, inclusive, uma ciência exata, no qual 2 mais 2 são 5, ou então são 3, né? Mas o fato é que a Batalha da Praça da Sé foi um momento importante na história do Brasil, que foi quando... Bom, vamos começar. Em 1932, surgiu no Brasil a Aliança Integralista Brasileira, criada pelo aquele escroto daquele Plínio Salgado, né? Era o fascismo à brasileira. Como eles usavam camisas verdes, eles foram logo chamados pelos seus detratores, dentre eles eu, se estivesse vivo, de galinhas verdes. Eles tinham um vínculo bastante forte com o fascismo italiano, o mesmo ideário do fascismo italiano, né? E logo desenvolveriam um vínculo também com o nazismo hitlerista, óbvio, embora eles fossem predominantemente fascistas no modelo do Mussolini, né? Eles surgiram em 1932 e começaram a ganhar cada vez mais ímpeto no governo varguista, que ficava ali, né, naquela assim, né, ainda era o governo pós Guerra Paulista, Revolução Constitucionalista de 1932. E aí os caras marcaram uma grande manifestação para a Praça da Sé.
Então, no dia 25 de junho de 1933, foi criada a Frente Única Antifascista. E quem criou? Nós, os anarquistas. E aí foi a maior dificuldade da gente convencer os marxistas-leninistas, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro, a União da Juventude Comunista e o Socorro Vermelho a se juntarem a nós. Para que, depois que foi marcada para o dia 7 de outubro de 1934, uma grande manifestação fascista, uma grande manifestação integralista na Praça da Sé, a gente se unir e não deixar eles terem a manifestação deles, como a gente deveria fazer ainda hoje, como a gente deveria talvez ter feito no dia 8 de janeiro, como a gente deveria ter feito no momento em que eles estavam acampados nas portas dos quartéis brasileiros, bloqueando estradas. A gente tinha que ter ido lá afrontar eles, como a gente deveria derrubar a placa Esquina da Liberdade, que eles botaram aqui do lado da minha casa. Do lado da minha casa, no Moinhos de Vento, o bairro da burguesia, onde eu nasci, cresci e pude usufruir do dinheiro e do poder do meu pai, que era banqueiro. Não era banqueiro, mas era quase, estava lá na hierarquia de um grande conglomerado bancário do Brasil, né? Eu cresci numa casa, eu nasci na classe A, eu era de classe A, sulista e branco, não é? O privilégio da branquitude, que depois resulta no chilique da branquitude contra a enorme dignidade de qualquer movimento negro. E óbvio que os movimentos negros, num país antirracista e canalha que nem o Brasil, tem grande relevância. Só que dentro desse movimento negro, né, há um seu viés racista, o seu viés xenófobo, o seu viés etarista, porque eles me chamam de velho branco sulista, de novo, em contraposição a um jovem negro nordestino, né? Tudo bem, eles gostam de rachar, eles gostam de dividir, eles gostam do nós contra eles. Pô, 20 minutos e ainda não falei nada. E aí chegou o dia dessa manifestação, na Praça da Sé, né? Onde eles reuniram tipo 3 mil integralistas. E depois de muita dificuldade, nós, os anarquistas, conseguimos convencer até o João Cabanas. Tu sabe quem é o João Cabanas, cara? Eu quero escrever um livro chamado A Coluna da Morte, porque ele fez parte da coluna Miguel Costa. Não é coluna Prestes, é coluna Miguel Costa, que depois eles criaram coluna Miguel Costa / Prestes, e que depois virou coluna Prestes. O Prestes, tu sabe, é aquele cara que enfrentou o Vargas, que viu a mulher dele grávida e judia ser exilada pelo Vargas e mandada para a Alemanha nazista, onde morreu num campo de concentração, e quando saiu da cadeia fez aliança com Vargas. Essa figura que, por um lado, ele não é só desprezível e repugnante, mas ele sempre teve, como praticamente todo comunista, especialmente aquele que tentou botar o comunismo na prática, o seu lado desprezível e horroroso. O Prestes se aliou com o Vargas, que tinha matado a mulher dele, a Olga Benário, que era inclusive uma agente da KGB, treinada para matar, porque esses caras são treinados para matar, tu sabe, né? E aí, é chato dizer isso nesse momento em que a direita, inclusive a direita integralista, a direita fascista, né? A extrema direita está no poder nos Estados Unidos, está no poder na Itália, corre o risco de tomar o poder na Alemanha com o apoio do Elon Musk, Sieg Heil, né? Corre o risco de tomar o poder na maravilhosa Holanda, que é cheia de coffee shop, que eu sempre estou visitando, né? E corre o risco de tomar o poder na França há anos, né? Com a tal Marie Le Pen, cujo pai, graças a Deus, morreu, está ardendo no inferno, onde, em companhia do não lavo meu caralho, tá? O tal guru bolsonarista astrólogo com o qual eles me compararam. Mas eu quero saber se eles enfrentaram o Olavo de Carvalho. E não vai pegar lá uma coisa lá que eu participei de um debate com ele, mas nem era debate, eu não sabia quem ele era, ele também não sabia quem eu era, infelizmente não houve debate.
né? Porque senão eu teria me encarregado de pisotear nele, depois que eu descobri quem ele era, né? E o enfrentei, o afrontei muitas vezes. Eu queria saber se o Jonas Mané não afrontou aquele Sérgio Camargo. Ele não é negro nordestino e jovem. Por que ele não afrontou o Sérgio Camargo da Fundação Palmares? Por que ele não enfrentou o Fernando Holiday In? Não, esse é o Fernando Holiday Out. Por que ele não briga com o negro nazista? Ou será que brigou? Não sei se brigou, porque eu nunca vi essa porra desse canal dele. Eu nem sabia que essa criatura desprezível existia. Caetano Veloso foi o primeiro cara que falou nele. Só que daí chegou a mim, começaram a dizer que ele fazia vídeos com react a mim. Um vídeo, parece que do Lampião, porque ele deve achar o Lampião sensacional, né? Claro que o Lampião tem um lado sensacional, né? Metaforicamente, miticamente, né? Aquele livro do Rui Facó, maravilhoso, como chama a porra do livro, Cangaceiros e Fanáticos, né? Tem vários estudos sobre o Lampião, mas os melhores, que são do Frederico Pernambucano, são livros que botam o Lampião num dos lugares onde ele deve estar. Um assassino, um criminoso, um cangaceiro, né? Um bandoleiro, um fora da lei no pior sentido, zero anarquista, ganhou inclusive o título de capitão e ganhou fuzis Mauser para combater inclusive a coluna Prestes. Será que o Jonas Mané gosta tanto assim do Lampião? Pô, o Lampião não podia ter matado o capitão Prestes, né? E outro vídeo meu sobre o próprio Prestes, que ele também fez react. Então, quer dizer o seguinte, que antes dele ter feito react sobre mim, sabe quem faz react sobre mim? O senador Marcos Duval. Aquela excrescência, aquele débil mental de direita, faz react. Bota eu de um lado, com esse meu histrionismo, com esse meu lance histérico, com esse meu piti da branquitude sulista, né? Ele faz, o Marcos Duval. Outro que faz reacts meu é o tal, já fez, o tal Arthur Duval, que tem o mesmo, o Marcos Duval nada e o Arthur Duval nada. É a família Duval nada, não vale nada. Fizeram reacts a mim, os dois, né? Esse Arthur Duval fez quando ele foi lá assediar refugiadas na Ucrânia e disse, elas são uma gostosura só. Ele fez react a mim igual ao dos caras. E os fãs dele mandaram coisas pra mim iguaizinhas. O mesmo método, as mesmas palavras dos seguidores do Não Lavo Meu Carvalho e do Neo Não Lavo Meu Carvalho, que é o tal professor Thomas Nocco. E eles ficaram dizendo assim, vem pro debate, vem covarde, vem debater. Eu debato com qualquer um, só que o meu preço para debater é 50 mil reais. É o que eu ganho por uma palestra, porque eu sou um branco, velho, sulista, que as pessoas pagam para ouvir. Com exceção de ti, que tá ouvindo isso aí tudo grátis. E aí o fato é que, nesse memorável dia 7 de outubro de 1934, a Praça da Sé foi dividida, mas eles não quiseram se misturar conosco. Ficaram do lado os anarquistas e os anarco-sindicalistas no meio acho que fomos nós. À direita ficaram os comunistas do Partido Comunista Brasileiro e do outro lado ficaram os sindicalistas, antifascistas e o Partido Socialista Brasileiro. E quando os integralistas se reuniram ali, na escadaria da Praça da Sé, pedindo a proteção da Santa Sé, na Praça da Sé, a gente deu uma surra neles e botamos eles a correr. Foi a debandada das galinhas verdes. Eles fugiram do confronto. Tem livro sobre isso, né? Tem um livro, não tem aqui em algum lugar, A Frente Única Antifascista, um belo livro, curtinho, do Fúvio Abramo, e A Batalha da Praça da Sé, de Eduardo Maffei. E tem também um estudioso, um brasilianista, o John Foster Dulles, que tem um livro chamado Anarquistas e Comunistas no Brasil, onde mostra que aqui no Brasil eles fizeram a mesma coisa, os comunistas, que fizeram no mundo inteiro. Perseguiram o movimento anarquista, dando força para quem? Para a direita. Então esse trouxa, esse mané, esse fordo, por que ele não bota os músculos dele em
em ação contra o Sérgio Camargo, contra o Fernando Holliday, contra essa direita imunda. Por que ele não derruba a placa que eu vou acabar derrubando Esquina da Liberdade, no lugar onde eles planejaram o golpe de 8 de janeiro, aqui em Porto Alegre? Hein? Mané! Então é aquilo, né? There is something is happening and you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Que é a música Ballad of a Tin Man, que eu cantei brilhantemente bem nesse post. E aquela, me and Mrs. Jones, we got a thing going on. Nós temos uma transa em andamento, mas nós não temos mais uma transa em andamento. Deu pra ti, Fordo, deu pra ti e pros teus seguidores, porque lá na Praça da Sé, quem foi pra frente quem criou a Liga Antifa, fomos nós, os anarquistas. Então vai ler, já que tu disse que tu lê tanto, vai ler a Biblioteca Anarquista que eu editei. Vai ler Proudhon, vai ler Malatesta, vai ler Bakunin, né? Ou então faz que nem eu, lê o Capital, porque eu li o Capital num grupo de estudo, claro, aquela versão da Zahar, não é a versão completa, até porque a versão completa é ilegível, né? Mas eu li aquela versão bem grande, clássica no Brasil, publicada pela editora Zahar, do meu amigo Jorge Zahar, né, que já faleceu. Assim como fui amigo do Enio Silveira, da editora Civilização Brasileira, na qual eles botaram bomba na editora e na livraria, vai ler, e aí talvez tu aprenda, que nem eu aprendi, que capital é uma coisa pra gente acumular, mas para acumular capital mesmo, é melhor ser um branco sulista, idoso que nem eu. Vocês são etarista, vocês são racista, vocês são xenófobo e, acima de tudo, mexeu, vocês estão a favor da direita, ao contrário de mim, que sempre estive onde, desde o início, no mesmo lugar, na Praça da Sé, enfrentando fascista. Então, para mim, Marcos Duval, Arthur Duval e Jonas Mané, no fundo, se equivalem. É isso aí, falou, e o assunto está encerrado. E a sorte de vocês, cegos seguidores do Jonas Mané, é que, primeiro, eu nunca vi nada desse cara e nunca vou ver. Segundo, que eu não me dão acesso ao meu próprio canal, eu não posso responder um por um de vocês. E eu responderia muito barato. Eu cobro R$1.000 por resposta, mas vale cada centavo. Então, eu vou voltar a me disfarçar, vou botar a minha camisa de botão e vou dizer, viva o anarquismo. E o marxismo-leninismo sempre foi inimigo da liberdade e todas as vezes que precisou se aliou com a direita. Então, o passado de vocês condena e o meu passado me liberta. Tchau, e agora deixa eu voltar ao meu lero histórico, sem nenhuma base científica e que não atinge o coração nem o cérebro de ninguém, a não ser, é claro, dos ignorantes que me seguem. E as pessoas inteligentíssimas e intelectuais vão para o canal do Jonas Mané, porque mesmo ele sendo um mané e um fordo, melhor ele que o Sérgio Camargo e o Fernando Holliday, que ele não enfrentou. Tchau.